Só do vídeo aí. Se for tomar um café. Acho que eles também foram para outra sala. Bom, vamos lá. O Otávio já se apresentou na palestra anterior. Eu sou o João Mar Silva, sou Community Manager da Intel, da divisão de software da Intel no Brasil. E a ideia é mostrar agora como usar o Yocto dentro da placa do Galileu, da Intel. Só para mostrar para vocês, aqui estamos dentro do site do Arduino. O Yocto é certificado e compatível com o Arduino. Tá? Ele é uma placa com base no processador Quark da Intel, que é um processador 32 bits. É o processador mais novo, mais recente lançado pela Intel e o menorzinho deles, exatamente com foco em internet das coisas. Tá? Ele é um SoC, um System on a Chip, que a gente chama. Aqui você consegue encontrar informações sobre como a placa foi implementada, o circuito eletrônico dela, né, o diagrama macro dele. Tá? E aí muitas coisas, ele tem compatibilidade com todos os shields do Arduino. Então você pode usar ele como você usaria um Arduino normal, né? E a coisa que eu acho interessante de detalhar aqui é o clock do processador dele, é 400 MHz, é um processador 32 bits. Tá? E aí tem mais outras informações. Mais fácil é explicar aqui na própria placa. Quando a gente olha aqui para ela, esse cara aqui é um conector serial para console, para depuração. Aqui a gente tem um USB client e um USB host. Ou seja, eu consigo espetar ela num computador como se ela fosse um device, como um teclado ou uma outra coisa qualquer. Aqui estão os pinos dos shields compatíveis com os shields do Arduino, que quem já brinca com o Arduino está acostumado. Aqui a gente tem uma interface de JTAG Debug, que é para fazer depuração bem de baixo nível. Aqui o leitor de cartão SD, micro SD. Aqui a entrada de alimentação e aqui um conector Ethernet. Tá? O legal dele é que quando a gente olha atrás, ele tem aqui um PCI Express. Você pode espetar qualquer cartão Wi-Fi da linha da Intel Centrino. Você espeta um Centrino aí nele e o PCI Express está funcionando. Tá? Então, como vocês veem, ele tem bastante coisa que o Arduino tradicional não tem. Né? E a coisa interessante é a seguinte: quando a gente olha o que está acontecendo dentro dele, ele na verdade é um Yocto que emula um Arduino. Tá? Quando a gente dá um boot no Galileu sem o SD card, que eu estou usando aqui agora, ele tem uma memória flash, uma SPI, e dentro dele tem um Yocto já com esse, entre aspas, emulador de Arduino. Tá? Ele é um processo que fica em execução o tempo inteiro dentro do Yocto, e aí ele pega o sketch que você gera, o ELF lá intermediário dele, joga para dentro, usando a interface mesmo do Arduino, igual todo mundo está acostumado, né? Ele joga isso para dentro de um diretório e tem um serviço rodando dentro do Galileu, que ele olha, quando tem um ELF naquele diretório, ele pega aquilo e começa a executar, tá? E fica executando em loop. Então, basicamente,
É isso que é o Galileu e é isso que ele faz. Muita gente tende a olhar para o Galileu como se fosse o Arduino da Intel, né? Essa é a frase que eu escuto bastante. E como vocês estão vendo, ele não é exatamente isso. Tá? Ele é uma máquina mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma apresentação de IoT ontem, uma apresentação em HTML5, e eu usei um web server para poder fazer a apresentação. Tá? O Galileu foi meu web server durante a apresentação. Então tem um web server rodando aqui, tem uma apresentação minha instalada nesse web server. Tá? Eu vou passar para o Otávio, que ele vai dar uma introdução aqui um pouco meio curtinha sobre como a gente trabalha com o Yocto, com o Poke para fazer a geração dos pacotes. Depois a gente vai ver na prática. Só vindo um pouquinho para cá. Deu. Isso foi um material de um treinamento que a gente deu, então eu vou pular algumas partes. A parte do Yocto eu não vou apresentar de novo, porque eu acho que a boa parte do pessoal estava aqui já. Então, eu vou focar, vou pular direto para a parte... isso aqui é interessante, só para vocês, a fim de mais detalhamento. O histórico do Yocto, o Bitbake, que é o sistema de, na verdade, gerenciamento de tarefas que a gente tinha falado por cima, a gente vai falar um pouco agora mais detalhe aqui. Ele, na verdade, foi originado a partir do sistema de build do Gentoo. Então ele é originado a partir do Portrait. Tá, então o Bitbake acabou sendo utilizado depois para fazer o OpenZaurus, dele saiu o OpenEmbedded, e do OpenEmbedded saiu a Poke, e depois a Poke e o OpenEmbedded se uniram no Yocto. Essa seria a sequência de acontecimentos de uma maneira ultra mega resumida. Tá? Mas só a fim de conhecimento. Vantagens, beleza, vantagens, componentes. Tá, então agora vamos falar um pouco mais baixo nível, então sair um pouco do overview do Yocto e do Poke e vamos falar de como as coisas funcionam. O Bitbake, então, é o escalador de tarefas. Ele processa o conjunto de metadados. Tá? Dentro de metadados a gente tem configuração, que é os .conf, que são basicamente variáveis globais que são expostas para todas as receitas, todas as classes do componente limitado. A gente tem classes, que são os .bbclass, que são arquivos que... a ideia da classe é... Se você pensar em orientação do objeto, é bem próximo da questão de como ela é utilizada. É, na verdade, para aglutinar tarefas que são comuns a várias receitas. Tá? Um exemplo disso, AutoTools. Em vez da gente ter que digitar escrever /configure, make install em todas as receitas que usa o AutoTools, a gente dá um inherit AutoTools e ela faz isso por ti. Ela faz mais que isso, porque é mais complicado um pouco cross-compilar AutoTools do que isso. Mas a ideia é que, em vez de tu repetir as mesmas coisas todas as vezes, ele automatiza esse processo. Além de facilidade, isso tem a questão de aumentar a qualidade. Porque se a gente corrige um problema na geração de AutoTools, a gente corrige para todos os pacotes que usam AutoTools sem precisar alterar todos eles. Tá? Isso funciona da mesma forma para KMake, CMake, todos os sistemas de builds mais utilizados. Depois das classes, a gente tem as receitas. As receitas, elas são essencialmente exatamente como estão descritos no slide. Diretivas de como compilar ou gerar imagens. No geral, seriam isso. Então, o Poke, que é o sistema de compilação, ele é formado pelo Bitbake mais metadados. Tá? A gente pode gerar pacotes IPK, DEB e RPM. Ele tem suporte a gerar saída TAR-GZ. Pessoal, por que quando eu falei na outra palestra sobre os pacotes, não falei do TAR-GZ? Porque o TAR-GZ ele não tem suporte a PostScripts. Então, na verdade, tu consegue gerar uma saída TAR-GZ. Ele pode ser um pacote que ele vai utilizar para alguma coisa, mas ele não é, a ideia não é gerar uma imagem a partir do TAR-GZ. E nem tem suporte a controle de dependência nem nada disso. Tá? Então, ele consegue gerar uma saída utilizável dos arquivos, mas não
só por conveniência para algum uso que tu precise distribuir alguma coisa em tal receita que tu queira usar o Yocto para fazer isso. Receitas são essencialmente um conjunto de instruções, elas especificam de onde baixa a fonte, os patches que devem ser aplicados, as dependências para aquela receita poder ser executada. Porque eu estou dizendo executada e não compilada, porque nem tudo no Yocto tu compila. Tá? Vou dar um exemplo. Vocês querem fazer você tem um script de build que usa sed. Para o sed poder ser utilizado, ele tem que ter sido compilado. Então a dependência é o sed nativo. Tá? Então nem tudo, não necessariamente a dependência tem a ver com compilação, tem a ver com necessidade para aquilo poder dar certo. Só. Tá? Configurações devem ser utilizadas para, exemplo, habilitar uma funcionalidade, e como os pacotes são colocados dentro da receita. Então você pode gerar um ou mais pacotes a partir de uma receita. Por exemplo, a glibc, ela gera provavelmente uns 300 pacotes. Por quê? Porque para cada língua é um pacote separado. Porque se tu gerar um device que não tem suporte a várias línguas, para que tu vai ocupar espaço no disco, cartão, flash, ou seja o que for, para todas essas outras línguas não vão ser utilizadas, não tem porquê. Então é tudo separado. Pode entrar comportamento de classes, incluir arquivos comuns. A ideia do incluir, literalmente incluir, ele fala simplesmente como são processados como se fosse um único arquivo. Tá? Então é simplesmente para facilidade de organização de código. E eles podem ser escritos com trechos de código em Python e Shell Script. Partes em Python, parte Shell Script. Essa é a parte mais confusa do processo. Tarefas são essencialmente tudo que pode ser executado. Então pode ser baixar um fonte é uma tarefa, descompactar o fonte é uma tarefa, configurar o fonte que é rodar configura, seja o que for, é uma tarefa, compilar é uma tarefa, instalar é uma tarefa. Tudo é tarefa para o PageBake. Inclusive tarefas que a gente não enxerga que ele gera interno. Então tudo é tarefa. Aqui a gente tem o exemplo do configure, do compile, do package, do fetch, do unpack, que é a parte de descompactação do fonte, e assim vai. Até aqui, perguntas? Eu vou seguindo. Camadas. Eles podem ser qualquer tipo de receitas, classes. Então, a camada, na verdade, é um subconjunto de metadados. Então, quando eu estava falando que a flexibilidade era gigante, é exatamente por isso, porque, na verdade, não tem diferença. O que é dado que vem com Yocto com dado que tu coloca através de uma camada. Para o PageBake é tudo a mesma coisa. Então, na verdade, tudo que tu pode fazer no Yocto, tu pode fazer através de uma camada extra, se tu quiser. Então, tu pode incluir quaisquer e quantas camadas e quantas funcionalidades tu quiser adicionar para isso funcionar da maneira adequada como tu precisa. Exemplo de camada. Aqui tem MetaJava, MetaBrowser, BSP da Freescale e por aí vai. MetaBrowser, por exemplo, oferece Chrome e Firefox pronto para ser utilizado. MetaJava tem o OpenJDK pronto para ser utilizado. Tanto o runtime quanto para desenvolvimento. Pode dar um toolchain para desenvolvimento do Java, se tu quiser. Aqui a gente tem um exemplo de receita. Deixa eu apontar para a projeção para ficar mais fácil da gente. Se eu consigo apontar e falar ao mesmo tempo. Aqui, ó. Só a cadeira só. Tá. Então aqui a gente vai ter aqui, ó, isso aqui é uma receita completa, tá? Do edit line, tá? Então aqui a gente tem a descrição, que isso aqui vai para dentro do pacote, a página, isso aqui é metadado para ser colocado dentro do pacote, seção também do pacote, licença. Aqui começa a parte que começa a ficar divertido. Aqui a gente diz qual é a licença que esse pacote é. Pode ter mais de uma licença. Pode usar o pipe como significado que tem mais de uma licença do mesmo fonte.
Isso aqui é para evitar qualquer mudança na licença que a gente não perceba. Então a gente diz qual arquivo que diz qual é a licença e qual o MD5 desse arquivo. Se esse arquivo alterar e a gente compilar a versão, o Yocto vai quebrar o build e dizer não posso compilar porque a versão mudou. Tá? Isso é extremamente chato e extremamente importante. É chato porque a gente tem que fazer esse trabalho, mas é extremamente importante porque nada muda sem tu saber que mudou a licença. Aqui a gente está dizendo que para o Gitline poder compilar, a gente precisa do Ncurse compilados antes. Ele usa AutoTools, a gente diz de onde ele baixa a fonte. Aqui é o nome do pacote, a versão do pacote, ele concatena com tudo e baixa da URL completa. Aqui a gente diz de onde ele vai encontrar a fonte. Isso quer dizer de onde ele vai rodar o configure, de onde ele vai rodar o make, de onde ele vai rodar o make install. E o MD5 do arquivo que ele baixou. Essa receita ela é funcional e ela gera os pacotes do Gitline que funcionam em qualquer arquitetura suportado pelo Yocto. Então é bem conciso. Isso não quer dizer que todas as receitas são tão bonitinhas e tão pequenininhas que nem essa. A receita do GCC é um inferno. Da QT é um inferno um pouco menos pior, mas é um inferno tão grande quanto. E assim vai. Tem várias receitas que são extremamente complexas. A gente pegou um exemplo, claro, para ser fácil de digerir lá. Bom, vamos seguir. O Bitbake, então, ele é um aplicativo de linha de comando. Ele processa receitas, executa e gerencia tarefas. Quando a gente fala gerencia, isso quer dizer que ele verifica quais tarefas ele pode rodar em paralelo e quais precisam ser executadas em sequência. O Yocto é um dos poucos sistemas que eu conheço que qualquer máquina que der para ele consegue demolir. Então, se vocês derem um Xeon com 8 processadores, 128 GB de RAM, ele vai usar. Se vocês botarem num computador menor, ele também vai usar. Então, vocês têm que configurar o número de paralelismos que tu queres que ele gere de tarefas em paralelo e quais opções de "-j" para o make para ele de compilação paralela. Então você pode utilizar a máquina que vocês tiverem de verdade. Tá? Geralmente a gente subutiliza elas. Né? Bitbake-H dá o help completo das opções. As mais frequentes que a gente usa no Bitbake é Bitbake, o nome da receita. Isso faz com que dispare o processamento dessa receita, rode todas as tarefas e gere o que tiver que ser gerado por aquela receita. Seja um pacote, seja uma imagem, seja um toolchain. "-C, clean state receita, é para limpar os arquivos gerados e o cache de estado do pacote. O Yocto tem um conceito de cache de estado que é o seguinte: quando tu compila qualquer coisa no Yocto, ele, além de gerar os pacotes e tudo mais, ele gera um cache de estado que inclui os pacotes gerados, o sysroot, que é onde vai os arquivos para poderem ser utilizados para cross-compilação e tudo mais, os pacotes de licença para poder distribuir, para ele saber quais licenças são inclusas naquela receita. Ele gera um checksum de todas as dependências e variáveis usadas para compilação. Para que isso? A ideia disso é reduzir o tempo de compilação. Depois que tu compila uma vez uma imagem, as outras coisas que vocês compilarem, mesmo que tu inicie do zero, ela reutiliza esse cache e tudo que não for alterado e não faz de novo. E reaproveita. Mas tem um problema nisso tudo. Se a gente alterar, por exemplo, uma configuração, né, ali voltando para cá, na receita, vamos pegar essa receita como um exemplo. Se a gente alterar uma configuração, aplicar um patch no Ncurse, por exemplo, tudo que depende do Ncurse pode e deve, no caso do Yocto, ser recompilado. Por quê? Porque pode mudar o comportamento. Pode quebrar a compilação e pode simplesmente mudar o comportamento, porque tu criaste um símbolo que tu quer que seja utilizado, seja o que for. Então, quando o cache é gerado, ele gera um hash de cada uma das receitas e de cada uma das dependências variáveis que é utilizado durante a compilação. Então, tu adicionar
menos enable alguma coisa, ele vai recompilar todos os pacotes que dependem daquele pacote, além do pacote que tu alterou. Então, às vezes, tu muda uma linha e recompila metade do teu sistema de novo. Entendeu? Quando compila, entra GCC novo, recompila tudo do zero. Quando troca o GCC, compila tudo do zero. Então, dependendo das modificações, o teu tempo de build é realmente grande. Mas nas modificações incrementais, o tempo de build é muito pequeno, porque tu vai modificar uma receita, 2 receitas. Então, isso é essencial e basicamente o que faz com que o sistema compile de forma rápida. Depois tem o bitbake-e, que é responsável por ele literalmente gospe na saída todas as tarefas e scripts que ele vai rodar com todas as variáveis e seus valores. Então, tu está lendo o que a gente chama de environment, que é o ambiente que ele está gerando para compilar as coisas. Então, todas as variáveis de ambiente que geraria e tudo mais são saídas da linha de comando para poder verificar se alguma coisa fez o que devia fazer ou não. E todas as tarefas também saem na saída de comando para poder verificar se o que tu esperava que ele tivesse feito foi o que ele fez ou não. Aí a gente usa isso muito quando está trabalhando em receita, na parte de desenvolvimento mesmo, seja de uma receita ou do Yocto como um todo. E já estamos 16 hoje. Já não. Agora o Jomar vai mostrar para vocês o Galileu então rodando. Só para ilustrar o que foi feito, essa imagem que está rodando o Galileu, na verdade, é uma imagem de SDK. Então, ela, além de ter uma imagem que tem, obviamente, um espaço de usuário rodando, ela tem também GCC e componente limitada para poder compilar aplicações dentro dela mesmo. Então, ela é uma imagenzinha que tu pode usar para desenvolver no próprio device, no caso, no próprio Galileu. Bom, eu vou explicar aqui como é que vocês fazem para encontrar esse BSP básico do Galileu para poder usar. Tá? Não tem uma URL fixa, a Intel tem trabalhado em evoluir esse BSP cada vez mais. O jeito mais fácil de encontrar isso é procurar no Google o BSP do Quark. Vocês vão cair no Download Center da Intel. Aqui a gente tem uma série de arquivos, de documentação, etc. O mais importante de baixar é esse cara aqui, que é o BSP, literalmente. Tá? Pode ver aqui, é um arquivo pequenininho, tá? 2.46 MB. E esse cara aqui que é o Build Guide dele. Tá? É o famoso manual que vai te ajudar a resolver os problemas. Quando você descompacta esse arquivo, você vai cair aqui, vão ter uma série de arquivos compactados dentro. O que a gente quer trabalhar aqui é esse arquivo Metaclanton. Tá? Esse é o BSP. Tá? A gente entra aqui dentro dele e aí tem todas as receitas dos pacotes. Quer ver? Vamos encontrar uma aqui. Aqui, por exemplo, o recipe do Grub. Então estão lá aqueles dados que o Otávio mencionou, muito parecido com o outro recipe dele. Tá? Deixa eu só dar um ajustezinho aqui que acho que fica melhor para vocês lerem. Vamos lá. Então tá lá todos os dados que o Otávio já mencionou. Tá? Essa aqui já é uma receita um pouquinho mais elaborada que aquela, né? Realmente, como ele falou, do GCC é um inferno. O do Linux... Volta para lá. Vamos aproveitar esse exemplo aqui. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que tem... essa receita é bem mais complicadinha. Então, a gente tem... ela herda duas classes, o AutoTools, porque ele usa AutoConf,
E o deploy por quê? Porque ele vai gerar um artefato que é utilizado depois, que pode ser utilizado tanto para geração de imagens, como também para ser disponibilizado de alguma forma, que é o arquivo binário do bootloader. Então, quando ele vai gerar uma imagem, ele vai ter que usar o arquivo binário do bootloader. Então, ele precisa desse arquivo para gerar a imagem. Então, ele vai ter da deploy. Aqui são as configurações essas. Lembra que eu falei que ele podia ligar e desligar coisas? Então, está tirando curses, desabilitando a utilização do tamanho de memória, barará, barará, barará. Dizendo qual é a arquitetura que ele vai trabalhar como target, da onde ele vai baixar a imagem. Aqui ele está dizendo quais máquinas ele pode quais máquinas ele é compatível. Tentar compilar isso aqui para um ARM, ele vai dizer que não é compatível. E aqui é uma tarefa que foi adicionada para copiar esse arquivo de imagem, que é esse aqui, por diretório de deploy depois da instalação e tudo mais. Ó. Depois da instalação, e ele tem que finalizar depois do build, porque o do build inclui já a instalação. E aí diz que não precisa rodar do install, que não tem nada para instalar. E ele não precisa gerar nada no sysroot também, porque não tem .h e tudo mais que ele gera. Então é uma receitinha um pouquinho mais elaboradinha, mas tipo, o conceito é o mesmo, tarefas. Segue aí, Giovanni. Bom, então aqui está toda a estrutura de receitas. Recomendo dar uma olhada, olhar para pegar exemplo prático do que está. A ideia que a gente teve aqui é de mostrar um caso real que aconteceu recentemente, de eu precisar atualizar uma versão do Node.js. O padrão do Galileu já vem com uma versão de Node.js, aliás, um SD que a Intel distribui, né? Vinha com uma versão do Node.js, a gente precisou para um projeto específico lá atualizar, tá? Essa versão do Node. Então, o que a gente fez? A gente escreveu uma receita do Node.js, na verdade, tem algumas, né, já prontas na internet, tá? Que está aqui. Então eu estou trocando, na verdade peguei o pacote original, eu estou colocando um pacote que não estava lá, e aí é um recipe, né? E vem aquela dica que o Otávio deu, quer dizer, o jeito certo de fazer é você criar uma camada nova para isolar o que você está colocando, além da distribuição original, do que já tinha lá, tá? Esse é o jeito certo de fazer. O jeito errado de fazer, mas que para fazer teste e para dar uma brincada inicial, é você colocar a sua receita aqui, né? Pode ser. Você coloca a sua receita aqui dentro, tá? Cria um diretório aí, tem que criar um diretório. Cria um diretório e joga a tua receita lá dentro. O diretório tem que estar com o mesmo nome do arquivo do .bb, né? Isso, esse é o padrão. Tá? E aí você cria esse diretório aqui dentro, tá? E aí para compilar tudo isso aqui, você pega aquele outro documento que eu disse lá da Intel, que é esse documento aqui, né? E ele vai te dar todos os passos e te explicar como fazer tudo usando o Galileu. Então o que você pode fazer? Você pode gerar essa imagem, compilar e botá-la, por exemplo, para rodar dentro da memória flash dele, para você não ter que ter um cartão SD externo. Você vai perder o que tinha lá, mas você pode fazer se você quiser. Você pode adicionar ferramentas de desenvolvimento. Você pode compilar o teu Groovy e acertar um monte de parâmetros de configuração dele. Então esse documento mostra tudo o que você precisa fazer, te explica todas as dependências, né? E depois que você acertar tudo dentro dele, deixa eu achar aqui a página certa, a gente vai ter Antes que alguém pergunte, a gente estava com todas essas páginas preparadas para só chegar aqui e mostrar. A máquina deu uma meleca na placa de vídeo para você dar um boot, tá? A gente vai configurar tudo dentro dele. Espera aí. Aqui, por exemplo, ele está dizendo, como você cria um sistema de arquivo. Se você vai trabalhar com SD, você pode dizer o quanto você quer
crescer ele. Aqui. Essa aqui é a receita de comando. Não sei se o pessoal está conseguindo ler aí. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Tá? Mas essa é a sequência básica de comandos que você vai precisar usar. Então, para o Galileu, depois que você colocou as suas receitas no diretório, está tudo certinho, você dá um source com esse comando, dá um bitbake SPI made Galileu, tá certo? Sai para tomar um café, coisa de uns 4 litros de café, porque... dá para tomar vários cafés. A última vez que eu fiz ela inteira, acho que durou quase 5 horas de compilação, é 4, 5 horas. Tá? Por que é isso? E depende da tua conexão na internet. Ele vai em cada repositório, como o Otávio mostrou, ele vai ao vivo na internet, baixa o código-fonte, configura, compila, instala. E ele vai fazendo isso para cada pacote que você colocar. Tá? Mas na verdade, só para ninguém ficar assustado, tá? Isso acontece a primeira vez. Todas as outras execuções que você fizer não baixam mais os fontes, já estão disponíveis, óbvio. Tá? Então aí é bem mais rápido. E, tipo, se tiver uma máquina decente, tipo um i7, com uns 32 GB de RAM, um RAID 10, dá para reduzir para 1 hora, 40 minutos. Ou menos. Provavelmente quem tem um i7 32 GB de RAM vai estar jogando, não compilando o Yocto. Eu tenho um i7 com 32 GB de RAM. Você joga também? Não. Pô, eu vou estar. Como dirão na propaganda, sabe de nada, inocente. Pô, no ato vai levar 3 horas, 5 horas de novo. Então demora, a compilação realmente demora, né? E aí depois, quando você termina, você vai ter esses arquivos aqui de saída, que são os arquivos da tua imagem, tá? A gente pega tudo isso com o grub configurado, joga no cartão SD, coloca ele na interface SD do Galileu, tá? E dá o boot nele. Eu vou reiniciar esse Galileu só para vocês verem os... Você está dando para ler o canto da tela ali ou está meio... Deixa eu jogar um pouco para cá. A cor não está ajudando, né? Bom, eu vou dar um boot nele aqui, para vocês verem como que é a sequência de boot do cara. Ele tem um menuzinho lá que você pode escolher se você quiser a opção. Eu sou usuário de Screen por isso. Aí dá pra ter várias portinhas ainda. Deixa eu configurar esse cara de novo, peraí. Essa imagem que eu estou usando aqui, ela está disponível no site da Intel. Eu vou mostrar depois para vocês o endereço. Tá? A gente está criando uma área dentro do espaço de desenvolvedores da Intel de software. A gente está criando uma área de IoT. Ela está bem no começo ainda, mas lá dentro tem essa imagem disponível. O que é legal dessa imagem é que ela tem o GCC, ela tem Python, ela tem um Node numa versão mais nova e ela tem um servidor web, que é o Lite HTTP. Tá? Então já dá para fazer bastante brincadeira só com essa imagem do jeito que está aí. Bom, a gente cai aqui, é um Linux como estamos acostumados.
Tá? Então, essa versão do SD especificamente, dá para usar essa versão e usar um sketch do Arduino agora? Não. Essa versão não está com aquelas funcionalidades Arduino mais que a versão da memória interna tem. Tá? Então, como é que eu faço para programar agora ele e para poder usar todas as interfaces? Eu uso a linguagem que eu quiser, que eu tiver colocado dentro do pacote. Então, a título de exemplo aqui, eu não sei se vocês conhecem aquele exemplo aquele exemplo do Blink do Arduino, tá? Que basicamente é fazer um LEDzinho. Eu vou botar a placa aqui em pé. Deve acender um LEDzinho aqui. Tá? Não sei se todo mundo vai conseguir ver, não sei se vocês estão conseguindo ver a placa, né? Mas não dá para puxar ela mais. Mas só para mostrar aqui para vocês como você trabalha com a I/O dele dentro do Linux. Tá? A gente, na verdade, vai trabalhar com GPIO, acessando através do GPIO. Então, esse exemplo do Blink, existe uma documentação na internet sobre a pinagem do Galileu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É software.intel.com/IoT, IoT Internet das Coisas. Como eu disse, esse site ainda está sendo construído. Tá? A gente entrando nele aqui, vocês vão ver uma série de vídeos, etc. E tem aqui o kit de desenvolvimento. Tá? Que o kit ainda está em desenvolvimento. Então, isso aqui é um preview. Então, o que tem aqui de software? Para quem não quiser instalar um ambiente inteiro de desenvolvimento na máquina, tem aqui uma distribuição, é um Live USB Image, né, de um Debian, com todo o ambiente de desenvolvimento já para o Yocto e para o Galileu. Tá? Ou seja, está com o Eclipse, com os plugins configurados, e tem documentação de como fazer a última etapa de configuração dele. Tá? Tem aqui essa imagem do SD card, que é essa que eu estou rodando. Tá? Tem o fonte dela aqui, completo. E aqui tem alguns exemplos de código. Um deles é esse do Blink. Tá? Deixa eu abrir para mostrar uma coisa legal aqui. A gente tem dentro da Intel uma comunidade interna de makers muito grande. E aí um dos nossos makers Intel, um russo que é super gente boa, fez essa imagem aqui, que é o que todo mundo tem colado na baia. Lá. Tá? O que essa imagem mostra? Desse lado de cá estão todos os pinos do Arduino. Toda a pinagem do Arduino. Tá? Do lado esquerdo, a gente tem quais são os GPs IOs do Linux que você acessa para poder ler e escrever naquelas portas. Tá? Por que isso? Porque tem algumas portas que são multiplexadas. Então você tem que primeiro setar o multiplexador para depois poder acessar ela. Tá? Nesse caso específico, a brincadeira que eu vou fazer é aqui. Ó, o GPIO 3 está ligado no resistor que está ligado no LED. Então tudo que eu vou fazer no código é brincar. Quero trabalhar com motorzinho, com PWM. É aqui, é de uma outra forma, mas o jeito de trabalhar é parecido. Tá? Então voltando ali para o meu código em Shell Script, que acho que é o mais simples de fazer. Tá faltando uma linha aqui. Espera aí. Pronto, agora ele está certo. Aqui é o seguinte, eu vou mandar gravar 3 dentro do sysclass GPIO export. Quando eu fizer isso, o kernel sabe que eu quero trabalhar com GPIO 3, ele vai criar uma infraestrutura para eu poder acessar a porta e vai me entregar a porta. Tá? Essa infraestrutura vai estar embaixo de sysclass GPIO. Então ele vai criar esse diretório GPIO 3. Se vocês olharem, antes de dar o primeiro comando, esse diretório não existe. Lá tem um arquivo chamado direction. Eu escrevo nesse direction a direção do que eu vou fazer, se ele vai ser uma entrada ou uma saída. Tá? Aqui eu setei ele para out, quer dizer, é uma saída. Eu vou lá e escrevo 1 para acender o LED, depois eu escrevo 0, que é para o LED apagar. Tá? E no caso do Blink de verdade, eu faço um loop maior aí e ele fica rodando direto. Tá? Quando eu terminar de executar o meu código, eu tenho que escrever 3 no unexport para ele ficar com a porta sob o controle dele de novo.
Tá? Então esse aqui é o jeito mais básico de fazer, que você faz com Shell Script. Tem um outro Shell Script que ainda estamos terminando de desenvolver aqui, que ele faz exatamente isso. Quando a gente vai trabalhar em C, esse aqui é um exemplo que... Ó aqui o Rafa, quem escreveu esse código, né? Ela voltou a programar. E a Sulamita foi uma pioneira do software livre aqui no Brasil, ela trabalha na Intel, ela mora fora do Brasil hoje na Alemanha, e esse código é um código que ela escreveu. Eu simplesmente troquei, tirei algumas coisas dele para ficar um pouco mais fácil de entender. Tá? Então, basicamente, tem uma função aqui de OpenGPIO, para não bagunçar muito na hora da gente executar. Então, tudo que ela vai fazer é aquilo que eu fiz em Shell Script, só que agora usando C. Tá? Então ela vai abrir lá o sysclass GPIO export e vai gravar no arquivo a porta que a gente quer trabalhar. Tá? Depois ela vai gravar também a direção lá dentro do direction, tá? E escrever a direção, tá vendo? Aqui, ó, out ou in, que foi exatamente o que a gente fez lá no nosso shell script. Tá? E aqui é para abrir o GPIO para escrita ou para leitura. Aí, no caso da escrita, tem essa função específica, que é para escrever um dado. No caso da leitura, tem essa função aqui específica. Depois, tem uma outra função de fechamento do GPIO. Tá? Então, são todas funções. Isso aí pode virar uma biblioteca? Pode, se você quiser exportar isso e usar como biblioteca. Na verdade, dá para fazer também usando o acesso direto à memória, se for precisar de um clock maior. Porque ficar abrindo e fechando arquivo, o clock vai ficar meio baixo. Então, se precisar fazer alguma coisa mais extensível, dá para fazer também com acesso direto à memória, que o Linux permite também. Só que aí é um pouquinho mais chatinho o código. Esse aqui para começar a brincadeira é mais fácil. Tá? E aí, dentro da aplicação aqui, basicamente o que a gente vai fazer é abrir lá o GPIO, com a função que vocês viram em cima, tá? E entrar num loop aqui, que é acende, aguarda... No caso aqui, 1 segundo, apaga, aguarda 1 segundo, acende, apaga 1 segundo. Isso vai ficar rodando até a hora que a gente interromper e aí fecha o GPIO. Tá? Então, só para mostrar isso rodando, compilando. Para compilar esse cara, tem duas formas. Se vocês usarem o kit de desenvolvimento inteiro lá, que é o plugin do Eclipse, você faz o cross-compile, você compila na tua máquina e só joga o binário para lá. Eu simplesmente joguei o código-fonte e fiz a compilação dentro do Galileu mesmo. Tá? E aqui está o código rodando. Tá? Vocês estão vendo, tem um LEDzinho piscando aqui na placa. Tá certo? Eu quero ter certeza de que ele fechou direito. Um exemplo que eu acho mais fácil de entender do que aquele de C, né, é a gente fazer a mesma coisa em Python. Tá? Dá para fazer em Node.js, dá para fazer com Java, e aí você escolhe a linguagem que você quer programar. Tá? Esse em Python, eu tentei fazer ele super didático, mas na hora de funcionar a gente encontrou um jeito aqui, que é o seguinte, é deixar ele rodando, e a hora que eu der o Ctrl C, ele encerra o GPIO para mim. Então, por isso que tem esse try. Tá? Então, ele vai executar a parte de cima, e aqui embaixo eu estou tratando uma exceção, que é a interrupção de teclado, que é o Ctrl C. Tá? Então, basicamente, o que eu faço no código aqui é exportar o GPIO lá, igualzinho do Shell Script. Tá? Ele cria o GPIO, eu seto a direção dele, eu abro o arquivo de valor, e aí eu entro nesse loop, que vai ficar rodando o tempo que for, de acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, com um tempo aqui de 1 segundo. Tá? Quando o usuário der um Ctrl C na aplicação, que foi o jeito que a gente montou, eu vou lá e vou desexportar o GPIO 3 para devolver ele para o kernel. Tá? Então, esse aqui a gente roda... E está lá o LEDzinho piscando de novo, agora em Python. Tá? Então, tudo aquilo que vocês desenvolveram ou já trabalharam com o Arduino, você consegue, de certa forma, usar a tua lógica de programa e usar essas outras linguagens. Qual que é a grande vantagem disso? A gente tem aqui
A Telefônica, a Vivo, lá em São Paulo, tem um projeto bem interessante de IoT deles, e eles desenvolveram o projeto inicialmente baseado no Arduino. Tá? Então, essa plaquinha aqui, tem um shield aqui com diversos sensores. Tem sensor de temperatura, umidade, luminosidade, som e um sensor de presença, um push button aqui para você ativar com alguma coisa. Tá? Esse kit foi desenvolvido originalmente com Arduino, e para a coisa funcionar, você tinha que conectar o Arduino a um PC, onde rodava um Node.js. Esse Node coletava os dados do Arduino, mandava para uma plataforma de nuvem para você depois fazer qualquer coisa com essa plataforma de nuvem. Tá? O pessoal da Telefônica conheceu o Galileu e falou, pô, com o Galileu eu não preciso do PC mais. Então esse aqui, a gente está meio sem tempo, mas eu vou estar no Hackerspace a partir das 3, eu posso mostrar rodando lá. Esse aqui eu só ligo ele na tomada, espeto um ponto de rede com internet, e ele começa a sensoriar o ambiente e me mandar direto para a internet, e de lá a gente acessa o dado e faz o que quiser. Tá? Então você consegue fazer algumas coisas muito mais interessantes quando você entra nesse nível e começa a fazer a programação assim. Né? E de novo é programação em arquitetura x86, ou seja, isso aqui é portável para outros processadores e outras plataformas da Intel também. Tá certo? Quer falar mais alguma coisa, Otávio? Não, de novo, só agradecer pelo tempo de vocês. Eu acho que por mim seria isso. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou estar no Hackerspace a partir das 3 horas, com todas essas coisas montadas. Se vocês quiserem passar lá para mexer um pouco com o Galileu, ver o kit lá do pessoal da Telefônica da Vivo funcionando, vai ser um prazer mostrar para vocês lá. Tá bom? Obrigado. Obrigado.